Amém, Senhor. Amém. Amém. Visitar a nossa irmã Raquel. Glória a Deus. Deus é bom, né? Deus é bom. Vamos ler o texto. Eu vou ler o texto inteiro, o capítulo inteiro. Ele está na tela ali, ó. NVI. Os irmãos podem acompanhar a leitura junto comigo, tá bom? Olha só. Agora a pregação. Amém. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros. E vai para casa, ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, e o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado meu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem o anel de seu dedo e calçados de seus pés. Tragam um novilho gordo. Eita, novilho gordo. Ainda bem que o pessoal não era canibal, né? Nós ia pegar eu. Traga um gordinho e vamos jantar. E matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olhai, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho esbanjou seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e
voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Acabou, né? Amém? Irmãos e irmãs, é o seguinte. Por que eu li o capítulo todo de Lucas 15? Eu já estive num programa Visão Só, nós falamos um pouco sobre isso. E é mais ou menos isso que eu quero apontar aqui hoje. É porque nós até podemos tirar exemplos de cada parábola separadamente. Até posso. Posso catar uma parábola, pregar sobre ela, pegar outra parábola, pregar sobre ela, e a outra parábola. São 3 parábolas aqui nesse capítulo. Eu posso pregar sobre ela. Mas o correto é você pregar as 3 parábolas juntas. Porque as 3 parábolas, elas têm uma conexão. E para você entender a conexão com a parábola do filho pródigo, você precisa entender a dracma e a ovelha perdida. Jesus chamou os fariseus, que são os crentes, os santos, os homens sem pecado, os bambambam. É nós os crentes. E eles estavam ouvindo Jesus. Mas junto com eles vieram também os publicanos, que eram cobradores de impostos, e os pecadores. Pecadores podia ser que tivesse ali prostituta, pode ser. Estava ali, estava todo mundo sentado com Jesus. Jesus começou a pregar para eles, um grupo diversificado. Por isso que eu sempre falo aqui, irmãos, na nossa pregação, eu sempre converso com o pastor que outros, irmãos que pregam. Nós sempre precisamos entender para quem estamos falando. Hoje, por exemplo, estou pregando para essa igreja aqui, então a mensagem para os irmãos aqui. Amém? Para nós. Jesus estava falando para aquele público lá, é para eles. E aí, o que acontece? Jesus queria mostrar o seguinte, irmãos, que os judeus religiosos valorizavam coisas e não valorizavam gente. Ele começa uma historinha dizendo o seguinte: o que vocês acham de um pastor que tem 99 ovelhas? 99 ovelhas, ou 100 ovelhas, desculpa. 100 ovelhas. E uma delas se perde. Aí Jesus conta uma parábola, uma historinha. Ele fala: olha, esse pastor amava tanto essa ovelha, o que ele faz? Ele vai lá atrás dela, deixa as 99 no campo, lógico, guardadas, mas vai buscar essa que se perdeu. Encontra ela ferida, a põe nos ombros e traz de volta. É interessante isso, porque é lógico para o judeu isso. Porque o judeu fala: mas é claro, ele vive da ovelha. Cada ovelha tem ali a sua função. Aliás, todas as ovelhas têm a mesma função, né, no caso. Ele vai dizer o seguinte: o judeu está entendendo. É óbvio. É o sustento dele. Quem trabalha com comércio sabe que quando você fecha um dia, você deixou de ganhar um dia. O pastor Daniel trabalha com Uber. Ele sabe, um dia de corrida, às vezes até no final de semana, porque deixa de fazer um dia de corrida, é uma grana que se perde. Os irmãos, principalmente quem tem comércio aqui, sabem. Quando eu falo da prefeitura, eu trabalho na prefeitura, eu sou funcionário público. Um dia que eu não vou trabalhar, por exemplo, que eu falo, no mês seguinte, cara, eu olho assim pro dia do desconto e falo: cara, eu nem sabia que eu ganhava isso aqui por dia. Engraçado que eu somo, irmãos, quando eu no WhatsApp, porque o desconto, quando eu falo, vem um desconto tão grande, que eu falo: caramba, se eu faltasse 30 dias então, aí eu somo os valores, irmão, dá 5 vezes mais que o meu salário. Que negócio é esse? Meu Deus, se eu faltar o mês inteiro, pastor Daniel, vou ter que trabalhar 6 meses de graça para pagar. Que absurdo. Mas assim, o trabalhador que é funcionário, empresa privada, se você precisar faltar, vai ter um desconto daquele dia de trabalho.
Você, querendo ou não, no final do mês, tem aquele carnezinho abençoado que chega, certo? Você tem que pagar. É só um dia de trabalho, um dia de trabalho, mas é a conta, um dia de trabalho você paga a internet. É só um dia de trabalho, o dia de trabalho é a pizza na sexta-noite que você podia comer com a família, você não vai comer porque faltou um dia, você tem que cortar uma coisa para equilibrar. Então para o judeu faz sentido, o cara tem 100 ovelhas, ele arranca a lã da ovelha, e ele vive de ganhar por cada ovelha, cara. Então, se uma ovelha se perdeu, ele tem que ir atrás. Senão, o que acontece? É um prejuízo, é um dinheiro a menos que vai entrar. O judeu está vendo como dinheiro. Está entendendo? Aí, ele fala, outra historinha para vocês. Outra historinha para vocês. Uma mulher que é pobre, porque essa mulher é pobre, ela está juntando 10 dracmas. Dracma é uma moeda, cada dracma é um dia de salário, é um dia de pagamento. E ela está juntando as 10 dracmas para dar como dote para o seu casamento. Ela juntou 10 moedinhas que ela combinou que vai ser o investimento dela no casamento. De repente, ela perde uma dracma dentro de casa. Aquela mulher fica desesperada, ela fala, meu Deus, meu dote. Ela sai, pega a lamparina, acende e começa a varrer o chão da casa, porque era terra, né, irmãos? Começa a varrer, vê se está no meio do pó ali. Aí ela acha a dracma. Ai, graças a Deus, meu dote está salvo. Pagamento está salvo, vou poder pagar. Vou poder investir. Aí todo mundo está ouvindo, faz mau sentido isso aí. Faz sentido. Bom, afinal de contas, é dinheiro, né? Aí Jesus fala, agora eu vou fechar com chave de ouro. Jesus fala, então, agora tem uma casa com 2 filhos. E nessa casa com 2 filhos, um filho mais novo pede a herança do pai. E lembre-se, pedir a herança do pai vivo, ainda vivo, tinha uma forma de contrato. Você podia pedir herança, você só não podia gastar. O pai podia fazer a divisão das terras antes. Por exemplo, ele está vivo, ele podia chamar, eu, por exemplo, estou vivo, vou chamar o João, o Mateus, e falar, filhos, vou dividir com vocês tudo que eu tenho, ou seja, nada, porque eu não tenho nada, irmão. Então, não. Aí eu vou falar, filho, essa Bíblia é para você, esse livro de teologia é para você, porque livro de teologia tem bastante. Eu acho que se juntar, dá para comprar um terreno. Assim que eu falei, eu estudei, comecei a estudar teologia. Aí eu falo, metade desses livros é para você, metade desses livros é para você, no meu caso. Mas o homem tinha riqueza, o homem tinha posses, o cara era rico. Aí ele diz, olha, ele poderia, se o filho falasse, pai, eu quero dividir as heranças, ele poderia, não filho, vamos dividir, essa parte aqui é do seu irmão, porque tinha que ser, a maior parte era do mais velho, porque tinha ainda a lei da primogenitura. Então o mais velho ficava com a maior parte do bolo, ele ficava com mais bens, certo? O menor filho ficava com menos bens, mas era dividido, certinho. O que a lei dizia é que o pai não podia gastar, o pai não, o filho, desculpa, o filho não podia gastar, porque se o filho gastasse, se o filho usasse a terra, vendesse, ele podia ficar como proprietário da terra junto ao seu pai, mas ele não podia vender. Por quê? Porque aquela terra tinha que servir para o cuidado do seu pai até a morte do seu pai. Então, se ele pegasse a parte que o pai deu e vendesse, transformando em dinheiro, era uma afronta ao pai, é como abandonar o pai. Por isso era como se dissesse que o pai tinha morrido, porque só depois da morte do pai é que você poderia vender a sua propriedade. Está entendendo? O problema não era dividir os bens, o problema era vender a propriedade e pegar para si o dinheiro. Então ele podia dividir, mas não podia negociar, não podia vender até que o pai morresse. O que o filho pródigo faz? Assim que o pai divide, ele vai lá
transforma aquilo em dinheiro e diz: vou viajar o mundo, vou conhecer esse mundão velho, e pega a grana e vai embora. Alguns teólogos dizem que essa passagem deveria se chamar um filho perdido, ao invés de um filho pródigo, porque a palavra pródigo significa gastão, aquele que dissipa os seus bens, que gasta tudo que tem, esbanjador, entendeu? Que gasta sem economia. E esse menino era assim. O pai deu uma grana para ele, pegou uma grana e foi embora. Não fez um investimento, não comprou nada, não investiu direito, ele só queria curtir. Os jovens, eu gosto de pregar para os jovens. Vocês estão aqui, o tempo de investir é hoje, viu? O filho era moço, era meio burrinho. Vocês não podem ser assim. A Bíblia não é um livro de enfeite, a Bíblia é a instrução para a sua vida. O tempo de plantar é agora. Eu detesto tomar faculdade. Tá bom, fica aí. Você está esbanjando a sua vida, você está perdendo o seu tempo. Eu não vou investir em nada, não vou guardar dinheiro, eu vou curtir, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Você vive até 100 anos. Morre amanhã nada, vive até 100 anos. Porque quando era para economizar e investir, curtiu, tipo o filho pródigo. Então, olha, quando você chega na minha idade, que você vai abaixar para pegar uma moeda. Dracma. É uma dracma. Não perdi, né? E você vê se vale a pena R$1. Não vale a pena abaixar para pegar R$1. Não é que algum pobre precisa, né? Você pensa, não é que algum necessitado passe de perto, mas a tua coluna te ajudou a pensar nisso. Entendeu? Derrubou assim, a sua cabeça é de 20, mas o seu corpo já é de mais tempo. Aí você pega e fala: vou pegar. Quando você faz isso, a coluna fala: eita! Aí você fala: eita, aí você fala: deixa R$1 aí, né? Alguém pode precisar? Você vai lá e larga lá R$1. Eu tô assim, mano. Eu fui pegar um negócio aqui, ó. Eu não gosto nem de falar, porque só de mover, né? Bom, aí é o seguinte: o tempo de ir para a faculdade é agora. Você tem até os seus 25, 30, você investir nisso aí, cara. Você está com força ainda, aguenta estudar, aguenta ouvir a chatice do professor, tem matéria chata demais, né? Você aguenta lá, ou em curso profissionalizante. Eu quero fazer um curso de eletricista, quero fazer um curso de mecânico, quero fazer um curso disso, daquilo. Cara, você vai se especializando para quê? Você está investindo bem o seu dinheiro e o seu tempo. Tem gente que perde tempo e dinheiro. O filho pródigo nos mostra isso. O gastão que gasta tempo e dinheiro. E a Bíblia está mostrando para nós o prejuízo que é. E o pior, né? Sem temor de Deus, né? Porque ele ainda vai e diz o texto no final. Vocês viram? A acusação do filho, ele gastou com prostitutas. Pior, né? Foi por pecado ele. Não é? Bebida, droga, sexo. Ó, que tem de gente gastando com isso. Não é brincadeira não, gente. E aí, o que acontece é que esse menino vai e faz isso aí. E ele até gastar tudo, até ficar sem nada. Quando ele fica sem nada, aí ele fala: caramba, vou tentar um trabalho. E ele vai tentar trabalho, não consegue trabalho, a crise é feia, bate num período de crise nas terras onde ele está. Não tem nada a ver com o governo Lula, ok? Eu estou falando de outro assunto aqui hoje, embora possa parecer semelhante. Lá no Nordeste, né, os prefeitos lá se reunindo, né, para protestar. Bom, aí o que acontece, queridos? Desculpa, não precisa nem ter falado isso, mas eu não aguentei. Eu não aguentei, eu juro que eu não aguentei. Me perdoe. Tentação, pastor. Tentação foi muito forte. E aí o que aconteceu é que ele fala: eu quero um trabalho. O cara fala: olha, mas o trabalho não tem, você pode cuidar dos corpos. O cara era judeu, cuidar do porco. No judeu, cuidar do porco era um absurdo, era coisa imunda, suja.
Olha o grau de sujeira que ele baixou. E aí ele não tinha nem o que comer, e ele quis comer a comida do porco. Você tem noção? Quis comer a comida do porco. Aí chegou uma hora que ele falou: não dá mais para mim, não dá mais para mim. Vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os empregados dele vivem melhor do que eu. O que ele faz? Ele vai para a casa do pai. Irmãos, é interessante que o pai, quando vê o filho de longe, a Bíblia diz, nós lemos que o pai vai ao encontro do filho. Ele abraça o filho sujo, cheirando porco. Ele abraça o filho com aquela sujeira que ele abraça. Ô filho, beija. A Bíblia diz que ele beija o filho, cheirando a porco. Que amor tremendo, né? De pai para filho, né? E aí o que acontece? Ele entra para casa com uma alegria no coração, dizendo: olha, meu filho mais novo voltou, meu filho voltou, depois de tanto tempo ele voltou. O pai está feliz. Aí o pai fala: já vai preparando uma festa, já preparou um banquete, pega o novilho mais gordo que tiver aqui, o novilho mais bonito, e prepara para a gente fazer um banquete. Prepara. E aí, irmãos e irmãs, ele diz: dá roupa limpa para ele, pega o anel que é da família, põe no dedo dele e coloque nele sandálias. O escravo andava sem sandália. E ele restaura o filho. Veja, ele restaura, ele traz o filho para a posição anterior. O filho falou: pai, não, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, não sou digno mais de ser seu filho. Ele fala para o pai dele: eu não sou digno de ser seu filho mais. Ele tem essa consciência. Eu perdi meu tempo, eu pisei na bola, eu fiz tudo errado para o Senhor, e pequei contra os céus também. Ele sabia que tinha pecado contra Deus. E aí o pai diz: filho, você é meu filho, você é meu filho. E ele diz para todo mundo: vamos celebrar, porque o meu filho estava morto. O pai achava que o filho tinha morrido, não tinha notícia. Estava morto, mas agora reviveu. Aí o filho que está mais velho, que nunca saiu de casa, ele fica sabendo, ele vê a festa, pergunta: o que está acontecendo em casa? O Corinthians ganhou? Aí, né? Ganhou a Sul-Americana? Não, não é nada disso não. É o seu irmão mais novo que voltou. Rapaz, quando ele fala isso, ele fica chateado. Ele voltou e estão fazendo uma festa para ele. Entendi. E ele vai e chama o pai. Ô pai, quem você é esse aí? Eu estou aqui com o senhor todo dia, faço tudo bonitinho, te obedeço, ando na linha, nunca vendi, nunca desprezei o senhor, sempre respeitei o senhor, trabalho bom condenar aqui com o senhor na tua casa, na tua fazenda. Aí meu irmão faz uma coisa horrível contra o senhor, te desrespeita desse jeito, vende a herança, vai lá, gasta tudo com prostituta, com o mundo, faz o que quer, volta falido, porque gastou seus bens, aquilo que o senhor lutou para juntar. O senhor deu sangue para juntar, ele foi tão roubo. Aí o senhor ainda sempre teve assim, com festa e tudo. E o senhor nunca fez, nem pegou, deu um novilho gordo para ele, tipo o pastor dele, você deu um novilho gordinho, e para mim você nunca deu nenhum cabelo. Podia ter feito um magrinho para mim, pelo menos, mas nem isso. E o pai falou: filho, você está comigo, você está em casa, tudo que eu tenho já é teu, a parte já foi dividida, a herança, você não entendeu ainda, a herança já é tua também. Você podia fazer quantas festas você quisesse aqui, mas você nunca fez, nunca quis, você só trabalha, você nunca parou para festejar. Eu não tinha motivo para chamar uma festa para você, porque tudo aqui é teu, você é dono como eu. Mas o seu irmão, pense no seu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O que o Senhor está dizendo aqui, queridos? Ele está dando um tapa celestial.
porque eles entendiam claramente o que é um pastor comemorar uma ovelha que se perdeu, porque afinal de contas, aquilo traz dinheiro. Achar uma ovelha que se perdeu é trazer dinheiro. Está entendendo? Traz dinheiro. Achar uma dracma que se perdeu, está certinho, porque a dracma é dinheiro. Agora, como se comemora um filho e não traz dinheiro, mas joga dinheiro fora? O seu filho torrou todos os seus bens. Ele não voltou aqui com o dobro de bens. Ele não voltou aqui dizendo: pai, eu comprei mais fazendas, comprei mais terras, agora eu sou 2 vezes mais milionário. É isso que o texto está dizendo. A ovelha perdida traz lucro quando é achada. A dracma perdida paga a dívida quando é achada. Mas esse seu filho é só prejuízo. É só prejuízo. Aí o Senhor está falando para eles o seguinte: que os judeus pensavam nas coisas materiais, que os judeus pensavam só em lucro, mas o nosso Deus é o Deus que se doou para salvar um monte de gente que nunca traz lucro nenhum, mas era um monte de gente que só trazia prejuízo, gente perdida, sem perspectiva, e Jesus veio para nos buscar. Preste atenção. Na sua relação com Deus, Deus não lucra nada, mas você lucra tudo. Sabe por quê? Você não tem um céu para dar para Deus, mas Deus tem um céu para dar para você. Glória a Deus. Você não tem uma salvação para dar para você, porque Deus não precisa de salvação, mas Deus tem salvação para dar para você. Você não precisa nunca dizer: Deus, cadê o Senhor está perdido? Porque Deus está no seu trono. Ele nunca está perdido, mas nós estávamos perdidos, foi Ele que nos achou. Nessa relação é isso que ele está falando. Queridos fariseus, não pensem vocês que a relação de Deus com o ser humano é como a relação de vocês, porque vocês pensam na barganha, lucro-benefício, naquilo que é bom, naquilo que não dá prejuízo. Mas o céu não é assim. O céu vai atrás de gente falida, gente perdida, gente doente, gente fraca, e o céu resgata. E o céu, aleluia, só dá lucro para quem é achado. Está entendendo? Nessa relação, a ovelha dá lucro para o pastor que achou, a dracma dá lucro para a mulher que a perdeu. Mas no filho pródigo é o contrário. Quem lucra é o filho que estava perdido. Amém? Você entende isso? Por isso que as 3 relações, aí o Senhor está dizendo o seguinte para os judeus: vocês acham que vocês são muito santos, mas vocês precisam entender que a relação do céu é o contrário. É Deus que oferece a salvação. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? E é por isso que nós, como igreja, devemos entender a mesma coisa. Quanto mais perdido uma pessoa, mais devemos amá-la. Quanto mais longe de Deus, mais devemos acreditar que Deus pode salvá-la. Porque no final, quem vai lucrar é aquela pessoa, quando ela for resgatada das mãos do diabo. E nós devemos agradecer a Deus, porque nós éramos a mesma coisa. Nós não temos nada para dar de lucro para Deus. Deus não fica lá no céu falando: oh, que coisa, olha que lucro que o céu está tendo com esse pessoal aí. Olha que cultão, vem aqui, anjo Gabriel, vem aqui, Miguel, arcanjo Gabriel, arcanjo Miguel, vem cá. Míriades celestiais, veja o batismo da fraternidade. Oh, uau, que culto incrível! E o céu fica: eita, culto para nós, olha que lindo. O céu não fica assim, não. Mas uma coisa é certa: quando você entra aqui, você ouve uma palavra como essa e você pensa: como Deus me fez lucrar. É você que é abençoado. É nós que saímos daqui dizendo: obrigado, Senhor, porque mesmo sendo eu assim, o Senhor não se esqueceu de mim. Aleluia! Mesmo com tudo isso, o teu amor ainda é incondicional. Você vai dizer obrigado. E no fim, quem se alegra é o filho mais novo.
é o perdido. Nós, que éramos perdidos, e fomos achados. Você lucrou. Você lucrou nessa relação com Deus. Amém? Ele doou o próprio sangue para pagar o preço dos nossos pecados. Você pode orar. Você entendeu? Nunca mais leia as parábolas sem sentido. Use as três e entenda o significado que Jesus construiu através do capítulo 1. Amém, irmãos? Você pode orar e a gente agradecer a Deus porque fomos achados e lucramos.